Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem mexer com o mercado no dia de hoje. Aqueles que já nos assistem aqui há mais tempo já viram outros momentos com a minha filha, a Valentina aqui fazendo uma presença especial, já que ela acordou mais cedo. Diz oi, filha. Hoje vamos olhar novamente para o fechamento do mercado na sexta-feira, trazendo também as notícias que podem movimentar o mercado no dia de hoje, olhando aí para política, economia e também para o mercado corporativo. Obrigado aí por você que nos acompanha ao vivo ou posteriormente gravado. Deixa seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é relevante esse conteúdo e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para números do mercado no fechamento de sexta-feira, tivemos o índice Ibovespa aí fechando acima aí das bolsas e dos mercados internacionais, principalmente aí com os investidores, os especialistas repercutindo aí a nossa inflação vindo um pouco abaixo do esperado. O IPCA, o índice oficial de inflação do país, veio um pouco abaixo do que era esperado, e isso trouxe aí um certo fôlego para o mercado, inclusive aí com as próprias varejistas que vinham sofrendo aí já há bastante tempo aí com as altas consecutivas de inflação e acaba pesando principalmente aí nos custos e no faturamento, na margem das varejistas, que voltaram a subir então na sexta-feira, juntamente aí com o petróleo, que também subiu e deu um fôlego aí para o índice Ibovespa também. Olhando para o exterior, na sexta também tivemos aí a divulgação do CPI, né, o índice oficial de inflação lá nos Estados Unidos. Esse veio um pouco acima do esperado, mas ainda dentro de um controle. E com isso também o próprio presidente norte-americano Joe Biden, em seu discurso, aí, reforçou a desaceleração da inflação que tem acontecido aí nos últimos meses e o controle da pandemia, né, também aí após aumento de casos de Covid, o governo norte-americano reforçou a questão, a importância, a necessidade da vacina e com isso tem conseguido controlar também, acaba sendo uma marca importante que mexeu com o mercado na sexta-feira. Olhando aí ainda para o exterior, ainda para os Estados Unidos, a grande ansiedade aí fica aí por conta da reunião do Federal Reserve, o Fed, né, o Banco Central norte-americano essa semana, a partir de terça amanhã. Temos reunião lá com o FOMC, que é basicamente o Copom, que reúne aí os diretores do Banco Central norte-americano para definir aí a política monetária e taxa de juros nos Estados Unidos. Essa vai ser a tônica dessa semana também, aguardada essa definição em relação a acelerar a retirada de estímulos, que é algo que o próprio presidente do Fed, o Jerome Powell, já trouxe aí em discursos aí nas últimas semanas, que deve ser levado, e também aí quando que se imagina um aumento oficial na taxa de juros dos Estados Unidos. Ainda olhando para o exterior, na Europa, o aumento aí de casos de Covid aí faz com que as bolsas não consigam deslanchar e principalmente alguns países ampliando aí nesse sentido as medidas restritivas, o que também acaba prejudicando aí a retomada econômica global. Aí para finalizar, aqui no Brasil ainda tivemos muita discussão na sexta-feira em torno do passaporte de vacina, que infelizmente aí o governo federal não quis adotar e o governo do estado de São Paulo tem pensado aí em exigir o passaporte de vacina para as pessoas que desembarcarem no estado de São Paulo, tendo inclusive solicitado essa questão ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido e desdobramentos aí dos hackers que invadiram aí o site do Ministério da Saúde, inclusive com as pessoas não conseguindo acessar a informação de estarem ou não vacinadas. Isso foi a tônica do movimento na sexta-feira. Olhando aí para o dia de hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, trazendo os números aí de fechamento. Na sexta, então, o índice Ibovespa fechou com alta de 1,38% a 107.758 pontos.
O dólar aí teve uma alta de 0,71%, chegando a R$ 5,61. Nas bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq subiu 0,73% a 15.630 pontos. S&P 500 alta de 0,95 a 4.712 pontos e Dow Jones subiu 0,60, chegando aos 35.970 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos alta no euro de 0,93%, euro chegando a R$ 6,35. E as bolsas europeias sofrendo um pouco mais, então, na sexta-feira, dia 10. O DAX na Alemanha caiu 0,10% a 15.623 pontos. O CAC na França caiu 0,24% a 6.991 pontos. E no Reino Unido, aí, uma queda de 0,40% a 7.291 pontos. Fechamento das bolsas asiáticas na sexta-feira também foi de queda, com China caindo 0,24% a 15.111 pontos. E no Japão, a bolsa Nikkei caindo 1%, redondinho, cravado, rasos 1% a 28.437 pontos. Continuando e olhando um pouquinho para o cenário de cripto, que teve uma oscilação muito forte nas últimas semanas, Bitcoin aí fechou com alta de 0,55%, fechamento de sexta-feira, dia 10, enquanto o Ethereum caiu 3,07%, também fechamento de sexta-feira. Petróleo futuro também nós tivemos uma evolução, o Brent fechou a $72,33, enquanto o WTI fechou a $71,95 o barril, perspectiva aí para fechamento agora em dezembro de 2021. O petróleo tem oscilado bastante aí nas últimas semanas, né? Já falamos sobre isso, mas sempre é importante ressaltar esse olhar, né? Com o aumento de casos de Covid, existe um risco aí maior de as pessoas utilizarem menos veículo, menos combustível fóssil. Com isso, entramos na lei de oferta e demanda, né? Atendendo aí uma oferta maior de petróleo e menos pessoas consumindo, o preço acaba baixando e por isso tivemos muita oscilação aí nas últimas semanas, além de falas dos Estados Unidos em liberar seus estoques de petróleo e a OPEP também, que trouxe aí a perspectiva de a partir do dia 4 de janeiro já aumentar aí a produção de petróleo em mais 400 mil barris de petróleo dia. Olhando também para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, o índice aí que mede a volatilidade, né, no mercado de renda variável. Nós tivemos o índice aí voltando aos 18,69%, uma queda de 13,39% em relação ao dia anterior, uma oscilação bem grande também nos últimos dias. E lembrando, quanto mais alto o índice VIX, mais complicado é o momento, né? O índice VIX ele apresenta aí maior volatilidade, então quanto mais alto, maior o risco no mercado de renda variável também. Esse risco pode ser risco de ganhar mais ou de perder mais, né? Renda variável sempre tem essa visão e acima de 20 pontos o índice VIX sempre é mais difícil de prever. Continuando e olhando aí para metais futuro, o ouro fechou a $1.780,60 a onça, alumínio futuro fechando a $2.608 e o ferro refinado fechando na sexta-feira, dia 10, a $105 a tonelada. Continuando olhando aqui as principais altas e baixas do índice Bovespa na sexta-feira, as principais altas ficaram por conta de BPAN4, Banco Pan, que subiu 15,31%, chegando aí a R$ 13,48. Melius, que é Cash 3, subindo 14,93%, chegando a R$ 3,85. COGN3 Cogna, subindo 11,97% a R$ 2,90. EZTC3 Ezetec subiu 8,99% a R$ 21,57. E DXCO3 Dexco subindo 8,15% a R$ 19,38. Olhando para as principais baixas aí ficaram por conta de VEG3. VEG caiu 1,92% a R$ 35,80. NTCA3 Natura também caiu 1,54% a R$ 26,15.
Gol 4 e Azul 4, depois aí de alguns movimentos de alta, voltaram aí para uma correção. Gol caindo 0,78% a R$ 19,20 e Azul caindo 0,73% a R$ 25,88. Por fim, BBDC 4, Bradesco caindo 0,39% a R$ 20,21. Essas foram as principais altas e baixas aí do fechamento na sexta-feira, as ações que compõem o índice Ibovespa. Olhando aí para o dia de hoje, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Toda segunda-feira temos Boletim Focus, com a visão ali dos especialistas, dos economistas das instituições financeiras, que trazem aí a visão em relação ao fechamento do ano e os próximos anos, olhando para câmbio, taxa de juros, inflação e também crescimento do PIB. Então vale a pena ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Já olhando para indicadores no exterior, temos aí hoje o indicador o relatório de estabilidade financeira do Bank of England, do BOE. Então é importante esse olhar aí também, pois temos discussões em relação à taxa de juros e política monetária do Bank of England, né? Então hoje nós temos a divulgação do relatório de estabilidade financeira e também a ata da reunião do Comitê de Política Financeira do BOE também, mostrando aí o que foi dito, o que foi conversado nas últimas reuniões. Lembrando, a gente sempre ressalta aqui que a ata das reuniões às vezes é mais importante do que a própria decisão tomada, né? Quando a gente fala em política monetária, em taxa de juros, essa semana nós também temos aí a divulgação da ata do Copom, da reunião da semana passada. Essas atas mostram exatamente o que foi analisado e quais os próximos passos aí em relação à política monetária desses países. E hoje temos também a divulgação do índice de preços no atacado lá na Alemanha. O índice de preços no atacado aí disparou, subindo em relação ao mês passado mais de 15% de alta e chegando aí uma máxima histórica de 16% aí nos últimos 12 meses, o índice de preços no atacado lá na Alemanha. Lembrando, essa inflação do atacado, posteriormente ela acaba migrando também para a inflação aí para o consumidor final, né? As empresas acabam tendo que repassar os seus custos e o preço final fica mais caro também para o consumidor. Isso também pode mexer muito aí com a questão da economia lá na Alemanha e na Europa, aí, que também sofre bastante com a inflação. Olhando um pouquinho aí para cenário político, o que pode mexer aí nesse início de semana com a política aqui no país e afetar o mercado financeiro, né? Final de semana aí, as fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais castigaram algumas cidades, mantendo cidades em isolamento por terra, né? Elas não conseguem ainda nem levar auxílio para algumas dessas cidades por terra, e com isso a Caixa Econômica Federal já informou que vai liberar o FGTS, o Fundo de Garantia aí, para trabalhadores e moradores dessas cidades que foram atingidas. Isso obviamente mexe aí com o mercado, também vai colocar mais dinheiro na economia, né? Isso acaba também tendo um giro maior, mas olhando para o mercado financeiro, também uma possibilidade de aumento de inflação nesse sentido. Mais dinheiro, mais pessoas gastando, é uma máxima que faz com que os preços subam também. O aplicativo Conect SUS, né, que é o aplicativo aí que foi hackeado na última semana aí, no final da última semana, na sexta-feira aí, por hackers, né, onde a maioria das pessoas não estavam conseguindo aí baixar o passaporte de vacina e comprovar que já tinham tomado a vacina. O aplicativo deve ser restabelecido ainda entre hoje e amanhã, nesse início de semana, para que as pessoas possam aí voltar a ter acesso a essas informações aí que foram hackeadas na última semana. Eleições 2022, um tema que cada vez vai se tornar mais presente aqui no nosso bate-papo, pela proximidade, né? Já é algo que desde o início desse ano praticamente falamos, eleições 2022, e agora ela começa a se tornar mais latente pela proximidade das eleições e por definições que precisam ser tomadas. Já existem aí várias possibilidades aí de terceira via, como o próprio mercado gostaria, né? Tem a possibilidade aí do ex-juiz Sérgio Moro, que é do Podemos, se filiou e deve sair candidato
próprio Ciro Gomes continua como pré-candidato também do PDT às eleições de 2022. Muitas definições ainda dos próprios partidos. João Dória ganhando as prévias do PSTB e o MDB também pensando aí em lançamento de candidatura própria, mas as pesquisas mostram aí que a polarização Lula-Bolsonaro pode limitar o crescimento dessas opções. Os dois estariam aí disparados como os principais candidatos, impedindo ou trazendo um pouco de dificuldade que os demais possam aí se aproximar e talvez brigarem aí por um segundo turno. Obviamente é muito tempo ainda até as eleições, as coisas podem mudar, mas todos esses movimentos mexem com o mercado diariamente. E falando em movimentos e definições, o presidente Jair Bolsonaro, que recentemente aí se filiou ao partido político para disputar as eleições de 2022, ele já começa a olhar para a figura do vice-presidente, né? Na eleição anterior foi o general Mourão, que entrou como vice. Eles tiveram diversos desacordos, né? Inclusive algumas rusgas, algumas discussões aí em relação aí a falas do presidente contra o vice, do vice contra o presidente. Não deve ser mantido o general Mourão aí como candidato a vice-presidente, mas buscando aí o apoio do exército, Bolsonaro pode optar por um militar novamente como vice, e isso obviamente aí mexe também com essa escolha, essa definição também pode mexer com a questão das eleições, enquanto o ex-presidente Lula ali negocia com o Geraldo Alckmin também como vice-candidato à presidência. Então aguardamos essas definições e tudo isso pode mexer com o mercado financeiro. Discussões aí essa semana que devem também tomar conta do radar do mercado financeiro é a questão das emendas de relator, o famoso orçamento secreto, né, que inicialmente foi lá suspenso pela ministra Rosa Weber, depois teve ali a confirmação disso no plenário do STF, foi solicitado aí algumas mudanças e transparência em relação a essas emendas aí de relator, que agora foram liberadas novamente pela ministra e essa semana irão para discussão no plenário do STF e obviamente essa discussão deve permear também o meio político durante toda a semana. E o passaporte da vacina volta também à discussão durante a semana, tanto em meio ao STF, com o pedido do governo de São Paulo para liberar a obrigatoriedade do passaporte de vacina para quem chegar no Brasil pelo aeroporto de São Paulo, e também as campanhas eleitorais, né? O governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, o João Dória, tem criticado bastante o atual presidente Jair Bolsonaro por não seguir a recomendação da Anvisa e exigir o passaporte de vacina, e também as formas como tem sido tomada a política em relação à Covid, né? Hoje, as pessoas que vierem aí para o Brasil, a regra é que eles terão aí 5 dias de lockdown, enquanto no estado de São Paulo aí a perspectiva aí, se não tiver o passaporte de vacina, um lockdown aí de 15 dias, de 13 a 15 dias, para depois poder ser liberado aí a transitar no Brasil como um todo. Então aguardamos essas definições e tudo isso deve mexer com o mercado nessa semana. Olhando um pouquinho também para a economia, a oscilação na curva de juros tem preocupado os especialistas e o próprio Banco Central, né? O prêmio do curto prazo ele está mais elevado do que o longo prazo, então isso é uma grande preocupação, uma grande desconfiança para os próximos anos. Lembrando a tendência, né? Normalmente, num ciclo normal de economia, a tendência é que o recurso parado por mais tempo ele automaticamente me remunere a uma taxa maior. Eu vou deixar meu dinheiro parado mais tempo, então terei uma rentabilidade maior. Não é o que temos visto nesse momento, com as curvas aí de curto prazo aí sendo maiores do que as de longo prazo e voltando a abrir mais forte. Essa é a preocupação do Banco Central e dos especialistas também nesse momento. Então vale a pena ficar sempre de olho nesses desdobramentos e nos próximos passos, inclusive de atuação do Banco Central. O Pronamp, recurso aí para micro e pequenas empresas de financiamento, que ele é atrelado sempre à taxa Selic, ele tem os custos agora elevados e também aquelas pessoas que contrataram Pronamp
em um outro momento, com uma taxa de juros 2, 3, 4%, agora passam aí a ter uma taxa aí na casa dos 9,25, com possibilidade de continuar aumentando, e isso também gera um risco maior de calote das empresas, né? Isso, obviamente, não somente para casos do Pronamp, né, mas também outros créditos que instituições financeiras aí fizeram, olhando aí com taxa de juro pós-fixada, e isso pode realmente representar um grande calote aí de empresas, pessoas físicas e também prejudicar instituições financeiras como um todo. Em meio também a essa política de aperto monetário para conter a inflação, os especialistas têm ressaltado aí cada vez mais cada vez mais aí essa vitória aí sobre a inflação e sem uma certeza de que isso vai acontecer, né? Quando olhamos aí para o último ano, o Banco Central brasileiro tinha uma ideia, uma meta de que a partir de 2022 já seria possível aí controlar a inflação através do aumento da taxa de juros. Já basicamente foi esquecido, né? A perspectiva, a previsão de inflação para 2022 já é estourando o teto da meta também. E com isso, o Banco Central já olha para 2023, mas os especialistas ainda têm ressalvas em relação a o que vai acontecer, principalmente aí por risco de recessão, né? Alguns especialistas ainda questionam se o Banco Central deveria ter um aperto maior da taxa de juros para conter a questão da inflação. Outros questionam que essas medidas de altas consecutivas podem causar uma recessão ainda maior e aí teríamos problemas para frente, então vale a pena também ficar de olho nessa questão, e alguns diretores do Banco Central já têm olhado cada vez mais onde o foco deveria ser o núcleo da inflação. A ideia de núcleo de inflação é controlar os preços normalmente e esquecer um pouco aqueles que estão fora da curva, digamos assim, né? Aonde temos às vezes alguns pontos que pesam mais na inflação e como eles são passageiros, como em breve deve haver uma mudança nesse cenário, não é tão olhado aí para essa parte, então olhando somente o núcleo, olhando só os pontos principais da inflação, é o que alguns diretores do Banco Central também defendem. Óbvio, alguns desses pontos aí já tem aí batido na trave diversos meses consecutivos, né, como é o caso aí de inflação aí da energia elétrica, a inflação dos combustíveis. Isso acaba pesando bastante e todos os meses tem pesado, então é difícil mensurar aí qual que deve ser a decisão tomada pelo Banco Central brasileiro e quais serão os próximos passos. E continuando olhando aqui para investidores de forma geral, durante a pandemia da Covid-19, os investidores anjo acabaram aí basicamente reduzindo e alguns até parando aí alguns dos seus investimentos, mas agora nesse cenário aí onde já começamos a ter um vislumbre de fim da pandemia da Covid-19, os investidores anjos voltam aí a aplicar recursos em diversas empresas, inclusive já temos voltado aí para a realidade pré-pandemia, então também podemos ter aí movimentos nesse sentido, melhorando a economia e o mercado financeiro como um todo. Olhando agora um pouquinho para o cenário corporativo, o que pode movimentar o mercado. A Petrobras, né, a petroleira brasileira, é muito distante dos seus pares, dos seus concorrentes globais na questão de busca e de redução de emissão de gases do efeito estufa, né? Lembrando, temos aí alguns compromissos assumidos lá na COP26 e outros eventos também, e a companhia aí tem então sofrido em relação a seus pares globais nesse movimento aí de redução da emissão de gases do efeito estufa. Então também Petrobras talvez tenha que ampliar seus investimentos nesse sentido. O momento da companhia é muito bom, principalmente pelo aumento do preço do petróleo, que garantiu aí um caixa reforçado para a companhia, que recentemente aí reduziu já as suas dívidas e agora planeja fortes investimentos até o ano de 2026. Também então esperamos aí alguns movimentos nesse sentido de investimentos por parte da companhia nessa redução de gases do efeito estufa. Já falamos algumas vezes aqui sobre a redução aí no mercado imobiliário brasileiro, principalmente pelo cenário de juros mais altos, né, o movimento que estamos vivendo agora. Também tem a própria situação econômica, com as pessoas tendo menos recurso e esses recursos mais escassos
Esqueci de silenciar meu celular aqui. Esses recursos menos escassos, mais escassos, também acabam mexendo bastante aí com as incorporadoras e construtoras, e agora uma redução no terceiro trimestre significativa também na venda de loteamentos, né? Isso também mexe com o mercado e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Setor de shopping centers também busca aí uma retomada forte, né? Lembrando, lá no início da pandemia, com o lockdown, foram os setores aí que mais sofreram, porque teve que fechar 100%. A expectativa é que, mesmo aí em um cenário de crise econômica, de recessão, onde muitas pessoas acabam aí não gastando tanto, a expectativa do setor de shopping centers é voltar ao faturamento pré-pandemia em março de 2022, e aí sim buscar retomada aí em relação a esses quase 2 anos aí que foram perdidos. Vale a pena também ficar de olho, então, nesse setor. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo informações referentes aí ao mercado e a esses setores que podem aí ser beneficiados ou ter algum prejuízo nos próximos anos. Após a retomada aí das companhias aéreas, né, vimos durante a semana passada aí companhias aéreas num movimento de valorização forte, com aumento no preço das passagens e principalmente aí com a capacidade, a lotação dos voos acima de 90%. Agora o setor de turismo também acredita aí que devemos ter uma boa evolução no final desse ano, início do próximo, principalmente quando olhamos aí para viagens dentro do país, viagens internas, né? Hoje temos aí um dólar mais alto, o que favoreceria então as pessoas a continuarem viajando aqui dentro do nosso país, e também a vinda de estrangeiros para curtir o litoral brasileiro e outras áreas, outros setores aí com o dólar também mais alto e mais valorizado. Podemos então ter uma retomada também desse setor que sofreu bastante também desde o início da pandemia. E a Stellantis, né? Stellantis, lembrando, a gente falou muito dela lá atrás, próximo da fusão, é a fusão da Peugeot e a Fiat Chrysler, né? Criando aí uma nova empresa. A Stellantis aí tem avançado na exportação de veículos híbridos, e a ideia, o foco aí, principalmente olhando para o Brasil, é o veículo híbrido com etanol. Então, principalmente para os próximos anos, né, nós temos aí um combustível mais caro, e uma opção seria o etanol, juntamente aí com o veículo híbrido, ou seja, parte elétrica, parte movida a etanol. É uma das apostas da Stellantis aí para os próximos anos, e aproveitando principalmente o mercado brasileiro, onde ela planeja crescer muito mais do que em mercados internacionais. Agora são 6h18 da manhã, olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Nós temos aí na China a bolsa fechada desde as 5h30 da manhã. A bolsa fechou em alta de 0,67% a 15.212 pontos. E também continuando na Ásia, nós temos a bolsa Nikkei no Japão, também fechada desde as 3 horas da manhã. Bolsa Nikkei que fechou aí com alta de 0,71% a 28.640 pontos. Bolsa Nikkei e as bolsas japonesas aí se baseando muito aí nesse início de semana na retomada, principalmente de ações de empresas de tecnologia, né? E as grandes empresas, as grandes fábricas no Japão também evoluindo bastante, o que traz aí uma confiança para esse início de semana em relação às bolsas globais. Muita oscilação nos mercados europeus nas primeiras horas do dia, mas uma perspectiva de alta para as principais bolsas também no dia de hoje. Já tivemos aí muito próximo do 0 a 0 as bolsas europeias no início dessa manhã, mas nesse momento o DAX na Alemanha sobe 1%, o CAC na França sobe 0,50% e no Reino Unido uma alta de 0,25%, então mostrando aí uma confiança aí no início dessa semana e para a retomada das ações aí na Europa. Obviamente um dos grandes olhares aí durante essa semana vai ser para a taxa de juros, né? E principalmente para a reunião do FOMC, que começa a partir de amanhã lá nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, pré-market da bolsa norte-americana também em alta nesse momento. Nós temos Dow Jones subindo 0,30%, S&P 500 subindo 0,35% e Nasdaq subindo 0,40% nesse momento, 6h20 da manhã. Óbvio, o mercado é soberano, muitas coisas podem acontecer ainda. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas.
sempre com o cenário interno podendo potencializar um pouco desses resultados, mas aguardemos e amanhã, a partir das 5h50, nós podemos olhar aí novamente para o que aconteceu no dia de hoje em mais um bate-papo aqui ao vivo no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.